Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, na congregação Bom Jesus de Sorriso. Seja muito bem-vindo a esse nosso culto. Ainda muita gente permanece em casa em período de isolamento, não é? Então nós convidamos a todos a ficarem conosco no nosso culto de hoje. Pegue a sua Bíblia para acompanhar também as leituras e as reflexões do culto de hoje. Estamos no período de Quaresma, um período em que refletimos a respeito do sofrimento de Cristo, da necessidade de arrependimento, para que nós sejamos perdoados e salvos. É um período de bastante reflexão e nós queremos continuar essa reflexão no culto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querido e bondoso Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, aquilo que nós fazemos a cada vez, a cada dia, entrando em contato contigo por meio das orações. Pedimos que o Senhor nos conduza sempre ao arrependimento dos nossos pecados, que possamos olhar para o sofrimento de Cristo e perceber o quanto fizemos a cruz de Cristo ser pesada em razão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor enviou o nosso Salvador e porque Ele realizou a obra de salvação planejada por Ti em nosso favor e assim perdoou os nossos pecados e garantiu a nossa salvação. Te agradecemos por isso, por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 22, a partir do versículo 23 até o versículo 31, texto que diz: Louvem a Deus o Senhor todos os que o temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos, ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele. E todas as raças o adorarão, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui a leitura do Salmo. O Evangelho de hoje encontramos em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 38, texto que diz: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados
que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui o texto do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus amado
nosso texto do Evangelho de Marcos nos traz a terceira vez em que no Evangelho de Marcos Jesus está predizendo a sua morte e ressurreição. Isso significa que essas palavras que Marcos registra aqui são importantes tanto para Jesus quanto para o evangelista Marcos. E por isso essas palavras também deveriam ser importantes para nós. Por isso é interessante que a gente faça essa reflexão no dia de hoje. O que Jesus deixa claro aqui no nosso texto? Ele deixa claro que ele vai morrer. Ele deixa claro que a sua morte é intencional, não é acidental. Ele deixa claro que ele não cometeria suicídio. Ele seria assassinado, mencionando inclusive os seus assassinos, e ele menciona que ele ressuscitaria. Esse era o plano de Deus Pai. E a função de Deus Filho era cumprir o plano do Pai. Assim Deus resolveu nos salvar, porque Ele nos ama. Esse acontecimento que Jesus prediz aqui é o acontecimento central da história da humanidade. E Deus enviou o seu Filho para executar esse plano, para resgatar a sua criação e o ser humano. Deus quer que esse acontecimento que Jesus está predizendo aqui, a sua morte e a sua ressurreição, seja também o acontecimento central da tua vida. Aliás, nada deveria ser mais central na sua vida do que a morte e a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não tínhamos uma mínima chance de resgatar a nós mesmos do pecado. Éramos inimigos de Deus, completamente mortos em nossos pecados. Por isso, foi preciso que Deus agisse, sem a nossa participação, sem qualquer ajuda nossa, sem qualquer contribuição. E nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. Deus, então, precisa assumir essa tarefa. E Ele assumiu. Jesus deixou claro que esse plano que Ele estava agora executando era o plano do Pai. Jesus disse isso com toda a clareza, diz o Evangelho no versículo 32. E então, Pedro o repreendeu. Jesus fala com clareza. Jesus não fala com meias palavras, Jesus não usa parábolas, e Pedro o repreende em particular. Em resposta, Jesus repreende Pedro publicamente. Jesus está dizendo: Pedro, se você insistir em resistir ao meu plano de morrer por você, você está com o diabo, você não está com Deus. O diabo não me quer morto. O diabo quer você no inferno. O diabo não quer que o nosso resgate seja pago. Ele quer que eu pule de cima de templos, não que eu vá até a cruz. O diabo quer que eu transforme pedras em pães para satisfazer os meus desejos, não que eu entregue a minha vida em resgate por você. Pedro, se você não me quer na cruz, você não está do lado de Deus. Deus me enviou exatamente para isso, para eu ir para a cruz. Você foi resgatado ou permanece prisioneiro do pecado? É uma pergunta importante da gente se fazer. O restante desse texto, depois desse episódio que eu contei até aqui, foi escrito para responder essa pergunta. Você foi resgatado ou permanece prisioneiro do pecado? Jesus fala sobre ter vergonha dele e dos seus ensinamentos. E o que é contrário a ter vergonha? É ter orgulho. Não ter vergonha de Cristo é ter orgulho dele, é ser identificado com ele, com a sua morte, com o plano de Deus para nos salvar, deixando de lado a nossa vergonha de ser completamente dependente dele para a nossa salvação e reconhecer como Lutero reconhece. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como ser condenado.
Jesus vai nos dizer, não tem como pagar pela salvação. Por isso, se você tem vergonha do resgate, que foi pago para a sua salvação, então não houve resgate. Por isso, Jesus pergunta, de que adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Nada daquilo que você pode conquistar será capaz de te levar para o céu. Nada. Por isso, Jesus diz, segue-me, pegue a sua cruz, não trate o seu conforto, os seus luxos como se fossem o seu Deus, considerem a mim mais importante do que a sua segurança. Lute contra o ídolo, o Deus da gratificação própria, por meio da negação dos seus próprios desejos. Não considere que satisfazer os seus desejos é o caminho para ser feliz. A autopreservação pode ser uma bênção ou um ídolo, um Deus. É fácil colocar a autopreservação no lugar certo? É claro que não. Isso é uma cruz, isso é um sofrimento, é uma luta. E a rota até o Calvário é penosa, carregando essa cruz. Como tem sido a minha vida cristã? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Será que a minha vida cristã tem sido dedicada como deveria? Eu tenho a cada dia negado a minha própria vontade para fazer a vontade do meu Deus? Eu tenho servido aqueles a quem Deus queria que eu servisse? Ser um seguidor de Jesus é ser um negador de si mesmo, da nossa própria vontade. A nossa vontade odeia a imposição, odeia a vergonha e o sofrimento. Cogitar essa opção? De jeito nenhum. Quando a gente ouve Jesus dizendo as palavras que Jesus nos diz nos evangelhos, e nesse evangelho que nós lemos agora, a nossa velha natureza responde, eu não quero oposição, eu quero a aprovação. E esse conflito entre a nossa nova natureza que Deus nos deu, Deus do batismo, e a nossa velha natureza, vai nos acompanhar até a morte. Eu não quero vergonha, eu quero honra, diz a nossa velha natureza. Não quero sofrimento, quero honra, quero prazer, e agora mesmo, ofertar. Pegar do dinheiro que eu recebo pelo meu trabalho e colocar esse dinheiro à disposição de outras pessoas, da igreja? De jeito nenhum. E quando a gente ouve a nossa velha natureza nos dizendo tudo isso, Jesus quer que a gente reaja, dizendo não. Você não está no comando. Jesus está dizendo, não seja tolo. Não escolha 80 anos de aprovação humana, de prazer humano, de conforto humanos, de satisfações humanas, de momentos de alegria, abrindo mão de uma eternidade de aprovação divina, de prazer na presença de Deus infinito, de conforto eterno, de satisfações e alegrias que não acabam durante todos os dias da sua vida. O mundo e a sua velha natureza vão te dizer, ter mais coisas é a única maneira de ser feliz. E Jesus nos responde, não. Ter coisas não traz felicidade e não traz vida. Eu sou o único que pode te dar vida. E eu já fiz isso. Confia em mim. Eu estou indo a Jerusalém por ti. Lá eu vou morrer por ti. Lá eu vou ressuscitar por ti. Confia em mim e segue-me. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Queridos irmãos, normalmente neste momento do culto, nós cantamos um hino e recolhemos as nossas ofertas nos cultos presenciais. Como todos estão aí nos assistindo de casa, nós refletimos neste momento a respeito do nosso ofertar, a respeito da importância da nossa oferta e a respeito do quanto Deus espera que nós coloquemos dos recursos que Ele nos deu a serviço do Seu reino para a manutenção da pregação do Seu Evangelho. Para que, assim como a graça de Deus nos alcançou, agora a graça de Deus sendo pregada e sendo sustentada pelas nossas ofertas,
alcance pessoas através de nós e da obra que nós apoiamos também com as nossas ofertas. Por isso, se você não teve a sua renda prejudicada nesse momento de pandemia, nós incentivamos que você continue sendo dedicado na sua oferta e ofertando com generosidade. Também lembramos que para aqueles que tiveram a sua renda prejudicada nessa pandemia e precisam de auxílio nesse momento, procurem a nós como igreja, que nós aqui em Sorriso podemos estender o nosso auxílio àqueles que precisam da nossa ajuda. Que Deus abençoe a nossa reflexão a respeito das bênçãos materiais que Ele nos dá para que nós possamos sustentar a pregação da Sua palavra. Pai Celeste, continua a estabelecer a Tua aliança conosco, assim como fizeste com Abraão, para que nós, que nada merecemos de Ti, continuemos a confiar em Ti em todas as coisas. Quando ainda éramos Teus inimigos, no tempo certo, Jesus morreu por nós. Assim agora, neste tempo de Quaresma, concede-nos corações arrependidos e uma fé que se alegra por ter Jesus morrido e nos reconciliado contigo. Assim como revelas o Teu amor, a Tua graça, que ela possa nos constranger a também responder em amor para contigo e para com todas as pessoas que colocastes em nossa vida. Amado Pai, assim como acontece com os patriarcas, que aconteceu com Jacó, nós nos maravilhamos que mesmo quando nos encontramos na Tua presença, Tu poupas a nossa vida por causa da Tua bondade. Esteja por isso com as pessoas que lutam nas suas dificuldades de vida. Igualmente, colocamos aos carentes de bens materiais nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor conceda que de alguma maneira as suas necessidades sejam supridas, principalmente através das bondosas mãos dos cristãos. Usa-nos para isso, querido Deus. Em todas as nossas tribulações, o Senhor nos ensina que nós podemos contar contigo,
Assim como teu povo sempre contou contigo e confiou em ti, que nós possamos ser contemplados com as tuas bênçãos. Tu que és o Deus da graça, o mundo nos confronta com muitas tentações para sermos levados a confiar em coisas que passam. Concede-nos uma fé firme, que confessa diante de todos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Uma fé que diariamente faz renúncias, que toma sobre si a sua cruz e segue a Jesus. Estejas com todos aqueles que proclamam Jesus entre nós e por todo o mundo. E traze descrentes à fé, para que possam crer que o teu Filho Jesus é o seu Salvador também. Pai Celeste, tu nos trouxeste a fé desde o batismo, nos perdoaste, nos chamaste, não para a impureza, mas para a santidade. Assim, por meio do teu Espírito Santo, guia-nos, para que possamos andar nos caminhos que te alegram. Dá-nos o teu poder, para que possamos usar o corpo que o Senhor nos remiu para propósitos santos. Que nós possamos nos abster da imoralidade sexual, honrando o dom do casamento, vivendo em santidade. Em todas as situações da vida, querido Deus, que nós saibamos receber de Ti tanto as bênçãos como a carência. Obrigado pelos benefícios que o Senhor nos concede. Enche-nos de gratidão para que possamos usar as bênçãos que o Senhor concede a nós para Te honrar e para auxiliar aqueles que precisam de nós. Hoje te louvamos pela educação que o Senhor fez chegar até nós e faz chegar até os nossos filhos. Rogamos as Tuas bênçãos sobre os educadores, sobre aqueles que lecionam nas nossas escolas. Desperta os professores, diretores, para que sejam equipados e que possam assistir os pais, para que nutram os seus filhos também na fé e os preparem para a vida neste mundo e para a vida que nunca termina. Querido Pai, prepara os corações de todos para continuar servindo a Ti lá onde os colocou no seu dia a dia. Dá-nos paciência e tolerância para com todos aqueles que são entraves na nossa vida e que a tolerância possa produzir caráter, que o caráter possa produzir esperança e uma esperança que não se envergonha, porque Tu derramaste o Teu amor em nossos corações. Em Tuas mãos, querido Deus, colocamos todos aqueles por quem oramos, confiando na Tua misericórdia, por Cristo, Teu Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegamos ao fim do nosso culto, lembrando das atividades que teremos presencialmente, também algumas atividades virtuais durante a próxima semana. No dia 2 de março, terça-feira, temos às 19h30 o programa e estudo Ecos da Palavra nas redes sociais da nossa congregação, tanto no Facebook quanto no YouTube. Na quarta-feira, no dia 3, às 2 da tarde, teremos reunião de servas aqui na nossa congregação presencial e teremos também estudos bíblicos presenciais retornando na quarta-feira, dia 3 de março, às 19h30. E os grupos que vão se reunir são os grupos Filipenses e Romanos. Na quinta-feira, dia 4, às 19h, teremos reunião da nossa diretoria. Também é o dia do aniversário da nossa congregação aqui. Lembre da nossa congregação nas suas orações. Na sexta-feira, dia 5, às 19h30, teremos reunião dos leigos. Incentivamos os homens a também estarem presentes. E no próximo sábado, dia 6, teremos a feijoada beneficente sendo feita aqui no pavilhão da nossa congregação para auxiliar no pagamento da cirurgia da Cristal. Às 2 da tarde teremos estudo de instrução de confirmandos, logo depois
a Juventude Mirim, e às 19h30 do sábado, dia 6 de março, nós teremos o nosso culto de aniversário aqui. No sábado à noite, também às 18h30, estaremos postando um novo culto, e nós queremos lembrar que no culto de aniversário nós teremos também o recolhimento das ofertas das sacolinhas das servas. Agradecemos que você acompanhou o nosso culto até aqui, agradecemos a equipe que trabalhou para colocar esse culto no ar, incentivamos que você possa curtir, compartilhar, comentar esse vídeo para que o sistema entenda que esse é um material importante e faça chegar ainda a mais pessoas. Que Deus abençoe a ação da sua palavra no teu coração, que Deus continue te levando ao arrependimento dos teus pecados e fortalecendo a tua fé por meio da palavra de Deus, que também chega a ti por meio da internet. Até a próxima. Tchau, tchau.